Quem está nos visitando, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos a Capela do Calvário e, para quem me conhece, eu sou o Marcos. Eu sou membro aqui da Capela, eu sou esposo da Adria e o Kevin me deu a missão de estar trazendo a mensagem de hoje. Aqui na Capela, nós pregamos expositivamente, ou seja, nós escolhemos um livro da Bíblia e nós vamos pregando capítulo por capítulo, versículo por versículo. De tal forma que cada pregador aqui tem um livro e a gente vai seguindo ele até o final. O Kelvin, ele, por exemplo, está no livro de João, então ele está em João 11 já, o André está em Filipenses 1, e minha segunda palavra aqui, a gente está em Romanos. Então, quem puder, abre a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 1. Primeiro, a gente vai fazer uma recapitulação do que a gente viu da última vez, porque já faz uns 2 meses, então acho que é bom a gente poder ter um pouco do contexto do que a gente falou na nossa última ministração. A carta de Paulo aos Romanos, agora que falo. A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita por Paulo no final da sua 3ª viagem missionária. Paulo, depois que ele se converte, ele começa a fazer viagens por toda a bacia do Mediterrâneo para que ele pregasse o evangelho. E ele faz isso por 3 vezes. No final da sua 3ª vez, depois de ter evangelizado praticamente todos os arredores da bacia do Mediterrâneo, Paulo tinha entendido que ele queria pregar para além. Ele queria pregar onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Paulo ele queria ir para a Espanha. E para ir para a Espanha, Paulo queria passar por Roma, porque ficava no caminho, ele queria passar um tempo com os romanos, ter comunhão com eles, para que dali eles fossem enviar Paulo para a Espanha, uma espécie de base missionária. E a carta de Romanos ela é escrita em parte com esse propósito. A igreja de Roma era uma igreja que Paulo não havia plantado, diferente de todas as cartas que nós temos na Bíblia. Quando Paulo escreve para Filipenses, foi Paulo quem fundou a igreja em Filipe. Quando Paulo escreve para Coríntios, foi ele que plantou a igreja em Corinto. A única igreja que Paulo não plantou foi justamente a igreja em Roma. E é por isso que a carta aos Romanos ela é um pouco diferente das outras. Geralmente Paulo gasta boa parte da carta dele apagando incêndios, resolvendo problemas que aparecem nas igrejas. A carta de Romanos é um pouco diferente, porque Paulo não havia estado lá ainda. Então ele quer confirmar primeiramente os cristãos no Evangelho. Então primeiro ele sim disse que quer passar para lá, ter comunhão com eles, pretende ir para a Espanha, ele vai falar isso no final do livro. Mas a maior parte do livro ele se preocupa em ensinar o que de fato é o Evangelho, para que ter certeza que os romanos estavam crendo no Evangelho verdadeiro. E essa é a mensagem central. Até esqueci de abrir meu esboço aqui, peraí. Essa é a mensagem principal de toda a carta, é o Evangelho. E na última ministração, nós vimos os primeiros 7 versículos da carta. A gente viu Romanos 1, do verso 1 até o verso 7, onde Paulo faz uma saudação. A gente viu que geralmente a saudação era muito breve, a gente viu como Tiago fez essa saudação só em um versículo. Paulo usou 7. Mas a gente viu como que em cada palavra, em cada frase, Paulo já vai nos apresentando um pouco da carta. É como se essa introdução fosse uma espécie de miniatura, de trailer, de prévia, de tudo que ele ia falar. E só para fazer a gente passar pelos pontos, a gente viu 6 pontos na última ministração. Todas ligadas ao Evangelho, porque essa é o ponto central da carta. Nós vimos o mensageiro do Evangelho, que é quando Paulo se apresenta. Ele diz que ele é escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho. Depois nós vimos a mensagem do Evangelho, que é justamente esse Evangelho que ele vai dizer que é o Evangelho de Deus, que tinha sido prometido há muito tempo pelos profetas, e que era a respeito do Filho de Deus. Depois nós vimos acerca da pessoa do Evangelho. Ele vai dizer que ele nasceu segundo a descendência de Davi, com relação à carne, e que ele morreu, que ele foi aprovado como Filho de Deus pelo Espírito de Santificação, ou seja, a vida perfeita dele, e que ele foi ressuscitado em poder. Então, a gente viu que é acerca do Filho de Deus que nasceu, teve uma vida perfeita, morreu e ressuscitou. E que por isso ele recebe 2 títulos. Ele recebe o título de Cristo, que ele era o prometido, aquele que havia sido prometido antepassado pelos profetas. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o ungido. E também recebe o título de Senhor.
Porque com o sangue dele, ele nos comprou a todos. Nós somos servos, e servos no sentido que Paulo fala, nós somos escravos, somos propriedades de Deus. E depois vai falar, né? Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois disso, nós vimos o objetivo do Evangelho, vimos que por meio desse Jesus Cristo nós recebemos a graça. E por causa dessa graça, nós obedecemos pela fé ao nosso Senhor. Depois nós vimos os receptores do Evangelho, que são os romanos. Paulo vai dizer que eles são amados, que eles são separados, eles são chamados para serem santos e chamados a pertencer a Cristo Jesus. E por fim, nós vimos que os efeitos do Evangelho, que esse Evangelho ele produz em quem recebe a graça e a paz. E que, por causa disso, vai falar que nós recebemos essa graça e paz de Deus, nosso Pai. Por causa desse Evangelho, por causa do que Cristo fez, nós somos feitos filhos de Deus. E Paulo fala tudo isso como quem diz, oi, tudo bem? Ele fala esse mundo todo, nesses 7 versículos, e a gente vai dar continuidade agora. O tema de hoje, para dar tema para a mensagem, seria a comunhão do Evangelho. De novo, enquanto a gente vai em Romanos, a gente fala sobre o Evangelho. Não tem para onde fugir. Mas se a gente espremer Romanos, sai Evangelho de capa a capa. E a gente vai ver 3 pontos hoje. 3 pontos, e eu disse comunhão do Evangelho, porque são os efeitos que o Evangelho teve na vida de Paulo. Paulo agora ele vai começar a falar acerca dos romanos. E são os 3 pontos que ele vai mostrar para a gente, desde o verso 8 até o verso 13. Nós vamos ler juntos. O verso 8 diz o seguinte: Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais encorajados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolidado pela fé mútua, tanto vossa quanto a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Só daqui, vocês versículos, espero que não demore tanto. Mas eu queria destacar 3 pontos aqui. O primeiro ponto, a gente vê já no verso 8, que é a ideia de que Paulo ele dá graças a Deus pelos romanos. Diz o seguinte, né? Dou graças acerca de vós todos. E aqui a gente precisa lembrar um pouco de quem é esse Paulo e de quem são os romanos, para que a gente entenda a magnitude disso. Os romanos, como eu disse, é uma igreja que Paulo não fundou. Paulo não é o pastor dos romanos. Ele não é o missionário, não é o professor, não é nada. Paulo nunca tinha estado em Roma até então. Mesmo assim, ele fala que todas as vezes ele dava graças pelos romanos. Um povo que ele nunca nem viu. E quem é esse Paulo? Paulo, antes de se converter, Paulo é o nome grego dele, né? Mas antes de se converter, ele se reconhecer pelo nome judaico, ele era o Saulo de Tarso. Ele era um fariseu. Quando a gente ouve a história dos evangelhos, esse pessoal que fica no pé de Jesus o tempo todo, Paulo era um deles. E não era só um deles, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um dos principais fariseus. Paulo vai dizer que da idade dele ele era o mais avançado, ele era um prodígio no farisaísmo. Tanto que o objetivo de vida de Paulo era perseguir, caçar e matar os cristãos. Ele tinha feito isso como meta porque ele não aceitava essa ideia dessa seita que ele chamava a seita dos nazarenos, a seita do caminho, que dizia que o Messias que eles haviam esperado tanto tempo era um carpinteiro de uma cidadezinha aí, jogada pelo meio do nada, e que tinha morrido numa cruz. Paulo considerava isso ofensa, blasfêmia. E é por isso que Paulo vai perseguindo os cristãos de cidade em cidade, colocando eles em prisões, mandando apedrejar. E Paulo, confessando sobre isso, ele vai falar que ele fazia os cristãos blasfemarem contra Deus. Ele fazia que pessoas abandonassem a fé. E é esse mesmo Paulo que, quando ele está na estrada para Damasco, o próprio Cristo lhe aparece e ele diz: por que você está me perseguindo, Saulo? E aí Saulo se converte, e aqui na carta de Romanos já se passaram cerca de 20 anos desde a sua conversão.
Aqui Paulo tinha dedicado, desde que ele se converte, ele dedica a vida dele completamente agora a pregar o evangelho. Aquele que era o perseguidor, ele passa a ser o perseguido. Aquele que ia para matar as pessoas, ia apedrejar elas, foi apedrejado. O evangelho mudou radicalmente Paulo, aquele que queria matar os cristãos romanos, agora por causa desse evangelho dá graças pelos romanos. Ele fala, por que eu dou graça por vocês? Porque a fé de vocês é conhecida em todos os lugares, em todas as nações. Isso se dava ao fato de que Roma era a sede do império, era a capital. Então era muito comum que as pessoas fossem para Roma para resolver alguma situação e depois voltassem, e elas se deparavam com a igreja em Roma. E era uma igreja grande. E aí isso fazia com que o evangelho se espalhasse cada vez mais. E sempre que Paulo se lembrava disso, ele agradecia. Ele ficava feliz por cristãos que estavam se desenvolvendo, que não foi ele quem plantou, não foi ele quem pregou, não foi ele quem evangelizou, mas isso trazia alegria para Paulo. E Paulo é excepcional, nós temos muito a aprender com ele, porque mais do que isso, porque às vezes pode parecer fácil se alegrar com o sucesso dos outros. A gente sabe que se a gente for analisar nossos corações, a gente vai ver que não é bem assim. Geralmente quando um dos nossos irmãos, não sei, acontece alguma coisa com ele, Deus começa a usar ele mesmo para usar os seus dons, talentos, a gente começa a ficar com o nariz torcido e pensa, fulaninho? Por quê? E a gente começa a ter um pouco de inveja, um pouco de menosprezo, porque a gente, no fundo a gente pensava, eu sei mais, eu posso mais, e a gente não consegue dar graças a Deus, porque Deus está dando pessoas para expandir o seu evangelho. Paulo conseguia. E Paulo conseguia isso no último nível, porque na carta de Filipenses, quando Paulo está preso já para pregar o evangelho, pessoas começam a pregar. Vejam bem, o objetivo dessas pessoas em pregar o evangelho era entristecer Paulo. As pessoas só pregavam para poder fazer inveja e ciúmes em Paulo. E Paulo vai dizer, sabe o que eu faço com essa informação? Eu me alegro, porque o evangelho está sendo pregado. Paulo conseguia se alegrar por um povo que estava crescendo, que não foi ele que plantou, mas Paulo conseguia dar graças por pessoas que estavam pregando o evangelho, mesmo por motivações egoístas. Ele fala assim, eu não me importo com fulano, o que importa é que o evangelho está crescendo. Isso mostra como nós tínhamos que lidar com essas situações. O reino de Deus é muito maior do que nós. O reino de Deus é muito maior do que nós podemos fazer. Deus, ele tem povos em todos os lugares e ele usa essas pessoas. Nós não somos a última gota de Coca-Cola do deserto. Nós temos que olhar para nossos irmãos que têm crescido e que têm espalhado o evangelho. Nós temos que nos alegrar, não ficar com ciúmes. E não somente na área espiritual, às vezes nossos irmãos recebem bênçãos nas vidas deles, recebem um aumento, compram um carro, conseguem uma namorada. E a gente começa a ficar com ciúme e fala, Deus, por que o André e não eu? Não é assim, nós temos que olhar para isso e falar, glória a Deus pela vida do André, Deus. Eu te agradeço, eu te louvo por isso. Aleluia! Mas muitas vezes nosso coração não é assim. Nosso coração está muito ferido, muito machucado, preocupado demais com a gente. A gente não consegue dar graças como Paulo dava. No versículo 8 ainda, ele diz que ele dá graças ao seu Deus. Paulo, antes de se converter, talvez quando ele fosse se referir a Deus, ele falava que Deus era um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era um Deus distante, um Deus que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia fazer expiação pelos pecados. Não era um Deus próximo, era um Deus distante. Agora, depois, em Cristo, ele pode falar que Deus é o meu Deus. Isso mostra a intimidade que Paulo tinha com Deus. E a intimidade que nós também podemos ter. Mas por que ele podia ter essa intimidade? Dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Paulo só pode chamar Deus de meu Deus por causa de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, Paulo jamais poderia chamar Deus de meu Deus. Ele poderia chamar Deus, sabe de quê? De juiz. Poderia chamar Deus de adversário, de inimigo. Porque é isso que a Bíblia fala. Nós éramos filhos da ira, destinados à perdição eterna. Somente por causa de Cristo, do sacrifício dele, que nós podemos nos aproximar de Deus. Se não fosse Cristo, Paulo jamais poderia chamar Deus de meu Deus, quanto mais poderia dar graça para os humanos. Tudo que Paulo tem, tudo que Paulo faz, é por causa de Cristo.
Foi por causa do que Cristo fez para ele. Foi por causa desse Cristo que chamou ele de forma irresistível em Damasco, que apareceu a ele, que se revelou a ele, e que transformou aquele coração daquele fariseu endurecido e fez com que ele se tornasse Paulo, o apóstolo. O segundo ponto, já no verso 9, diz o seguinte: porque Deus, a quem sirva meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo, ele não só agradecia pelos romanos. Paulo, ele orava pelos romanos. Ele fazia menção deles em suas orações incessantemente. Paulo não parava de orar pelos romanos. E, de novo, os romanos não eram ovelhas deles. Os romanos não eram, entre muitas aspas, responsabilidade de Paulo. Outras pessoas poderiam ter recebendo a glória pela fama dos romanos. O pastor em Roma estava recebendo essa glória humana. E Paulo ora, ele gasta tempo. Todos os dias, incessantemente, Paulo orava pelos romanos. E mais do que isso, se nós formos ler a Bíblia, Paulo orava pelos filipenses, pelos colossenses, pelos tessalonicenses e pelos romanos. Pelo menos nessas 4 cartas, Paulo fala a mesma coisa. Eu sempre lembro de vocês em minhas orações. Eu sempre dou graças a Deus por causa de vocês. Vocês estão sempre em minhas orações. E a gente viu que, logo no versículo anterior, eu falo assim, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu dou graças a meu Deus e faço menção de vós incessantemente. E aí a gente pode ver isso e falar, não, é uma figura de linguagem. Não é verdade isso. Não é possível que Paulo gaste a vida toda dele orando pelas outras pessoas que ele sequer conhece. E que Paulo fala? O meu Deus, a quem sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha. Paulo não estava usando uma hipérbole. Ele realmente orava. E orava a tal ponto que ele fala assim, Deus é minha testemunha. Eu não posso chamar ninguém para provar que eu oro por vocês, mas o Deus, o meu Deus, por Jesus Cristo, ele me é testemunha de como todas as vezes que eu vou orar, eu me lembro de vocês, intercedo por vocês, peço para que Deus abençoe, peço para que Deus guarde. A vida de um cristão em Roma não era muito fácil. Os romanos, eles, por estar na sede do império, começaram a sofrer muita perseguição, mesmo dos imperadores. A gente vai ver, por exemplo, em Nero, conta a história, que quando Nero começa a perseguir os cristãos, tinha um cristão em cada esquina, empalado e incendiado. Fala que Roma não precisava de tochas, porque as tochas, as luzes, eram um corpo de cristãos, veja bem. E Paulo ora por esse povo. E é o que nós buscamos fazer aqui também pela igreja perseguida, porque nós fazemos mais cedo. Nós oramos e nos compadecemos com esses irmãos, porque, veja bem, são os nossos irmãos. Eles fazem parte do corpo. E Paulo não conhecia os romanos, talvez nós também não conhecemos os etíopes. Mas nós oramos por ele. Oramos para que Deus permaneça, para que Deus fortifique, para que Deus guarde a fé deles, para que eles possam vencer as perseguições e as tribulações. E mais do que isso, nós temos esse objetivo de orar um pelos outros. Só que o problema é, nós não conseguimos nem dar graças, quem dirá orar? Nós não conseguimos orar nem por nós mesmos, quem dirá pelos outros? A questão toda, teve uma vez aqui, a gente estava indo visitar alguém, a gente estava na Kombi, e uma pessoa disse assim, de repente, do nada, sabe quando você fala, eita, a roupa no varal? Do nada, tu lembra assim, dá um estalo? A gente estava na Kombi e do nada uma pessoa falou assim, caramba, já faz tempo que eu não oro por vocês. E na hora eu brinquei com a pessoa, falei, é por isso que está dando tudo errado. Tu parou de orar por nós? Só que isso naquela hora mexeu muito comigo. Porque aquela pessoa tinha se dado conta da responsabilidade que ela tinha de orar por nós. E aquilo me atingiu. Porque eu nem sequer tinha essa consciência de que devia estar orando pelas pessoas. E Paulo tinha essa facilidade, ele orava por todos os cristãos. E é isso que nós tentamos fazer todas as vezes. Nós oramos aqui, como o próprio André disse,
Nós oramos aqui em todos os cultos. Nós temos oração no culto de comunhão, nós temos oração no devocional, nós temos oração na capela nas casas, nós temos oração na sala de oração. E mais do que isso, nós não devemos só orar quando nós estamos na igreja, nós não devemos só orar quando nós estamos reunidos em uma congregação. Nós devemos orar como Paulo orava, incessantemente, sem parar. Por quê? Porque nós somos parte de um mesmo corpo. Como é que você pode estar bem se seu irmão está mal? Como é que você pode estar alegre se seu irmão está triste? A Bíblia vai falar, em Romanos mesmo, mais para frente, no capítulo 12, vai falar que o papel do cristão é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E devo dizer que, às vezes, nós passamos por situações difíceis. E, às vezes, é mais fácil passar a situação de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Justamente por essa nossa natureza. Às vezes, a gente vê uma pessoa enlutada e é mais fácil se compadecer dela do que conseguir se alegrar com uma conquista dessa pessoa. Isso mostra muito como é o nosso coração com relação à irmandade. Nós não pensamos nos outros, nós pensamos em nós mesmos. Nós não damos graças, nós não oramos pelos outros como Paulo fazia. No versículo 9 ainda, ele diz que ele serve a Deus em seu espírito. Isso mostra um contraste com a religião, tanto a religião judaica quanto a religião romana, que eram religiões externas, eram religiões mecânicas. Você ia, fazia um ritual, tinha uma liturgia, uma ortodoxia, você ia e fazia. Você fazia aquilo mecanicamente. Você não precisava, de fato, fazer do seu interior, do seu coração. Paulo fala, não. O Deus a quem sirvo, eu sirvo Ele em meu espírito, no meu interior. Jesus ele vai dizer que nós devemos amar o nosso Pai de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E é justamente que é isso, é o nosso espírito. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O cristianismo não é uma religião mecânica. É uma coisa que nós fazemos de toda a nossa alma. Também, em Romanos, no capítulo 12, vai dizer que o culto que nós devemos fazer a Deus é um culto racional, onde nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável. Enquanto a religião dos judeus ou a religião dos muçulmanos, você tinha que sacrificar animais para aplacar a ira de Deus, no cristianismo nós não precisamos disso, porque o Cordeiro de Deus já foi imolado. O sacrifício que nós fazemos é um sacrifício vivo de nós mesmos, onde nós negamos o nosso eu e pensamos no outro. E isso não dá para ser fingido. Quando Paulo fala assim, eu oro, esse Deus aqui em si, você vive no meu espírito, é sinceramente. Eu dou graça sinceramente, eu oro por ele sinceramente. E logo em seguida ele diz, o Deus aqui em si no meu espírito, no evangelho de seu filho. De novo, é a mesma ideia do versículo anterior. Paulo só pode servir a Deus em seu espírito por causa do evangelho do filho. Sem Cristo, Paulo não consegue servir a Deus. Sem Cristo, nós não conseguimos adorar a Deus, nós não conseguimos servi-lo. A Bíblia vai dizer, em Isaías 64:6, que nós somos como o imundo. Toda a nossa justiça são como trapos de imundícia. E esse trapos de imundícia é o pano que as mulheres utilizavam como absorvente. Você querer fazer justiça com sua própria mão, com os seus próprios meios, sem Cristo, é você pegar um absorvente usado, você vestir ele e falar, olha aqui, e ter orgulho disso e bater no seu peito. Paulo só podia servir a Deus em seu espírito por causa do evangelho de seu filho. Só podia servir a Deus por causa do evangelho do filho. Sem Cristo, nós nada podemos. O próprio Jesus fala isso. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto. Mas sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nós só podemos servir a Deus por causa do evangelho. O terceiro ponto está no verso 10. Paulo, ele dava graças pelos romanos. Paulo orava pelos romanos. E Paulo também queria estar com os romanos. Olha o verso 10. Diz assim, pedindo sempre em orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo, ele não é uma oração tipo,
Ah, Deus, te dou graça por fulano, mas é ele lá e eu aqui. Não, Deus, eu oro por fulano, mas é ele lá e eu aqui. Não, Paulo queria estar com os romanos, queria estar perto, queria ter comunhão. Não era algo fingido, não era da boca para fora, era de todo o coração, ele fazia aquilo em seu espírito. E ele fala assim, Deus, eu peço ao Senhor que, se for a tua vontade, em algum tempo, o Senhor me ache boa oportunidade para eu estar com esses irmãos. Eu quero estar com eles. E isso mostra uma realidade de que, quando nós oramos por alguém, nós passamos a querer estar perto dessa pessoa. Quanto mais você ora por alguém, mais Deus transforma o seu coração, quebra as barreiras e te faz querer estar perto dessa pessoa. Se você tem dificuldades com alguém mesmo, teve alguma intriga, alguma briga, experimenta orar por essa pessoa. Experimenta agradecer por essa pessoa. Coloca diante de Deus e fala assim, Deus, te agradeço por fulano. Sei que a gente se desentendeu e tal, mas eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. Mesmo com o seu coração fechado, você vai ver como essa oração tem o poder, não de mudar Deus, mas de te transformar. E você vai ver como o seu coração vai se abrindo para essa pessoa, e com o passar do tempo você vai ver que você vai estar orando assim, Deus, me dá uma oportunidade de estar com essa pessoa. É o que Paulo faz pelos romanos. Ele começa a orar por eles, ele dá graça por eles, e Paulo, por causa disso, quer também gastar tempo com eles, quer estar na presença deles. O versículo também nos mostra sobre oração. Porque a oração de Paulo me parece muito diferente das orações que nós estamos acostumados. Olha como Paulo ora. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Geralmente nós ouvimos orações um pouco mais ousadas. Geralmente as orações que nós ouvimos por aí são orações de eu declaro, eu determino, eu tomo posse, eu decreto. Paulo não faz isso. Me parece que quanto mais a pessoa conhece a Deus, quanto mais a pessoa conhece o Evangelho, mais ela sabe quem Deus é e mais ela sabe quem ela é. Isso faz com que a pessoa se torne mais humilde. Ela fica menos atrevida. Ela sabe que não é ela que é a senhora sobre Deus. É Deus quem é o Senhor. E a gente tem que lembrar quem é Paulo. Paulo é aquele que diz que ele teve uma revelação tão tremenda de Deus, que diz que ele se achou no terceiro céu. E ouviu palavras que são inefáveis e que são ilícitas para nós reproduzirmos. Ele viu Deus em sua glória, o próprio Cristo apareceu ressurreto diante dele. E essa pessoa que teve toda essa revelação não tem coragem de falar assim, eu decreto que eu vou estar com vocês. Eu determino, eu tomo posse. Te agradeço já a Deus porque os planos que eu estou fazendo vão ser cumpridos. Paulo não é doido. Paulo conhece Deus. Quando Paulo ora, Paulo ele fala assim, Senhor, se for da tua vontade, em algum tempo, ele não fala nem assim, não, eu quero ir na semana que vem, eu quero não. Senhor, se for da tua vontade, em algum tempo, se me ache boa ocasião de estar com esses meus irmãos. Paulo nos ensina a forma correta de orar, e a gente vê isso em toda a Bíblia. Tiago vai dizer que nós não devemos dizer, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, porque nós não somos nada, nós somos como sopro. Nós devemos dizer então, se Deus quiser, se o Senhor permitir, então nós faremos isso ou aquilo. Às vezes a gente fala que Deus gosta de filho travesso, que coloca Deus contra a parede, que essas pessoas não conhecem Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Quem é tu, ó homem, para que tu dê ordens a Deus? Paulo não. Paulo, ele se submete à vontade de Deus. Ele se humilha diante da presença de Deus. Fala assim, Deus, eu quero tanto. E Paulo não está pedindo alguma coisa para seu benefício próprio. Ele fala assim, Deus, eu quero gastar tempo de comunhão com esses irmãos. O Senhor me permite. Se for a tua vontade, em algum tempo, o Senhor me permite estar com eles? E por que Paulo queria estar com eles? É o versículo 11 e o versículo 12. Diz assim, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que estejais
confortados. Paulo queria estar com os romanos porque ele queria ensinar aos romanos. Ele queria falar assim, eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu posso evangelizar vocês, eu posso pregar as boas novas, eu posso encorajar vocês, eu posso fortificar vocês, eu quero estar com vocês para que a gente possa fazer essas coisas. Só que o verso 12 continua. Isto é, ele se explica, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como a minha. Então, assim, não somente para eu ensinar vocês, mas para eu também ser ensinado. Não só para eu consolar vocês, mas para eu também ser consolado. E, de novo, é o mesmo Paulo que teve todas aquelas visões. Não importa o nível que você esteja na caminhada cristã. Nem o próprio Paulo estava isento de ter que aprender com as pessoas. Paulo queria estar com as pessoas porque, veja bem, Paulo precisava das pessoas. Porque as pessoas podiam identificar Paulo, o apóstolo. E às vezes a gente enche muito o nosso nariz e pensa que a gente pode ser crente sozinho. A gente não pode. Se Paulo precisava de comunhão, quem dirá nós? Muito mais. Paulo ele se coloca numa situação onde ele diz, não existe um nível tão elevado que você chegue que você não possa ser edificado. Mas também, ao contrário da verdade, não existe ninguém tão pobre de dons que não possa edificar os outros. A nossa comunhão, a nossa congregação, os nossos cultos fazem com que nós sejamos edificados mutuamente. A fé de vocês e a minha fé. Nós somos consolados e confortados. Por quê? Porque existe na comunhão da igreja esse conforto, esse consolo, esse ensino. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, que os dons de Deus eles foram dados à igreja para edificação mútua, para que nós pudéssemos chegar à maturidade, à estatura de Cristo Jesus. Foi para isso que Deus deu os dons. Deus não deu dons para você. Deus deu os dons para a igreja. É por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos congregar. É por isso que nós inventamos, a gente não inventa culto. Nós queremos estar juntos porque isso é bíblico. Nós queremos estar juntos para nos edificar, porque sozinhos nós não somos igreja. Não existe igreja de um homem só. Igreja é a reunião dos santos. É quando os filhos de Deus se juntam em nome de Cristo Jesus para adorar a Ele. E eu sozinho não sou igreja. O que nós estamos fazendo aqui, hoje sim é igreja. Porque nós, pelos nossos dons, nós nos comportamos mutuamente. E eu fico um pouco triste. Eu fico um pouco triste porque parece que a gente também, assim como as demais coisas, a gente também não entendeu isso muito bem. Nós não conseguimos dar graça pelos nossos irmãos. Nós não conseguimos orar pelos nossos irmãos. E nós não temos desejo nenhum de estar com os nossos irmãos. Na primeira desculpa que nós temos, no primeiro atim, a gente fala, não vou mais para o culto. Já foi semana passada. Para que eu vou quarta-feira se eu fui domingo? Para que eu vou sábado se eu fui quarta? As programações que nós fazemos na igreja não é para nada que não seja para edificação mútua. Porque quando nós nos edificamos mutuamente, nós glorificamos ao nosso Deus. Porque o Evangelho de Deus cresce, nós estamos filhos maduros e nós representamos melhor a glória de Deus nessa terra quando nós estamos juntos. Fica o apelo aqui. Nós fazemos programações porque nós entendemos que é justamente isso. Qual é o entendimento da Calvary aqui, Calvary Belém esse ano? É o texto de Atos 2. E perseveraram na comunhão e no partir dos pães. Como que você vai fazer isso sozinho? Como que você vai ter comunhão sozinho? Como que você vai partir o pão sozinho? Você não pode fazer isso sozinho. Você precisa de gente, você precisa da igreja. Paulo precisava de igreja. Nós também precisamos. Nós precisamos querer amar estar com as pessoas, gastar tempo com elas, edificar elas e também ser edificado por elas nesse processo. No verso 10, verso 13 já, o último versículo, diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido,
para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo aqui diz que também não é da boca para fora, eu desejo ver-vos. Assim, não, bora marcar, hein? A gente fica de se marcar, a gente, bora, vai, e não marca nada. Paulo não é assim. Paulo fala assim, eu desejo ver-vos, e eu tentei ver você muitas vezes. Eu não quero que vocês ignorem isso. Eu queria estar com vocês, mas eu não pude estar com vocês. Não é alguma coisa que eu estou falando da boca para fora, eu realmente não consegui estar com vocês. E ele fala, por quê? Porque eu fui impedido. Paulo, que orava a Deus, falando, Deus, se for da tua vontade, em algum tempo, eu posso. Deus respondia para Paulo, não, não pode. E veja bem como isso é maravilhoso. Paulo talvez não tenha entendido os motivos. Pelo menos por 2 vezes em Atos, quando Paulo está pregando nas suas viagens missionárias, ele fala assim, então nós íamos evangelizar tal lugar e o Espírito Santo de Deus nos impediu. Ué, como assim o Espírito Santo impediu que nós evangelizássemos? Os planos de Deus são maiores que os nossos. A mente de Deus é maior do que a nossa. Mesmo quando nós colocamos algum propósito que é bom, é puro, é nobre, nós colocamos diante de Deus, Deus pode dizer não para a gente. E ele era Paulo. E Deus disse não. E olha que maravilha, porque se Paulo tivesse ido para Roma, quando Paulo quis ir para Roma, nós não teríamos a carta aos Romanos. Nós só temos as cartas aos Romanos porque Paulo está dizendo, eu vou aí com vocês. Se Paulo estivesse lá, ele não teria escrito. E Romanos, eu disse isso na última vez, algumas pessoas, alguns teólogos vão dizer que Romanos é simplesmente o livro mais importante já escrito da história da humanidade. Se a gente não tivesse mais nada de Bíblia, se a gente perdesse tudo, se tudo se perdesse, se tudo fosse apagado e nós tivéssemos Romanos, nós ainda assim teríamos o suficiente. Porque é em Romanos que Paulo apresenta o Evangelho dessa forma tão sistemática. Alguns vão dizer que Romanos é o Evangelho segundo Paulo, que é a carta magna do Evangelho. Então, graças a Deus, porque Deus disse não para Paulo. Paulo queria ir com os romanos, colocou diante da vontade de Deus e Deus disse não, você não vai. E isso abençoou a igreja. Paulo queria abençoar os romanos e queria abençoar os espanhóis. Deus falou assim, não, eu quero algo muito maior para você. Eu quero que você abençoe os cristãos em todas as eras. Porque Deus disse não para Paulo e nós estamos aqui hoje, conversando sobre essa carta, vendo como é o coração de uma pessoa convertida verdadeiramente. E não somente isso. Paulo vai dizer que ele era impedido porque ele entendia, ele vai dizer isso no capítulo 15, que ainda havia muitos lugares onde o evangelho deveria ser pregado. Então Paulo faz a sua primeira viagem missionária, depois ele faz a sua segunda viagem e faz a terceira. Quando ele faz a terceira agora, já no finalzinho, ele fala assim, ele manda essa carta, né? Ele fala assim, eu só vou ali em Jerusalém rapidinho, vou entregar uma oferta que o pessoal fez para eles, e de Jerusalém eu já estou indo para Roma. Paulo ele manda essa carta para chegar para que eles soubessem que Paulo estava indo. Esse era o plano de Paulo. E mais uma vez, o plano de Paulo foi frustrado. Paulo queria ter ido para Roma antes. Deus não permitiu. Depois Paulo disse, eu estou indo agora para vocês, tá? Estou a caminho já, me esperem. E quando Paulo chega em Jerusalém, Paulo é preso. É verdade, Paulo chega em Roma. Só que ele chega 2 anos depois. Ele chega 2 anos depois, preso, depois de ter passado por um naufrágio, depois de ter sido mordido por uma víbora. Mas Paulo chegou em Roma. Só que ele chegou de uma forma completamente diferente do que ele imaginava. E de novo, glória a Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Se Paulo tivesse chegado em Roma como Paulo queria, depois de Jerusalém, se ele tivesse ido para Roma e depois para a Espanha, talvez ele tivesse alcançado as pessoas na Espanha. Mas Deus tinha algo maior. Por causa da prisão de Paulo, porque Paulo não foi para Roma antes, nós temos Romanos. Porque Paulo foi preso em Roma, nós temos a carta de Filipenses, de Timóteo, nós temos a carta de Filemon, foram todas e de Filipenses, Efésios, Timóteo e Filemon. São as cartas da prisão, são cartas que Paulo escreveu enquanto ele estava preso. Se Paulo não estivesse preso, Paulo não teria escrito.
Deus não permitiu que Paulo fizesse a forma como ele queria, porque Deus tinha planos maiores. Paulo não queria estar preso, mas a prisão de Paulo glorificou a Deus de uma forma que Paulo jamais poderia imaginar. Quando ele escreve Filipenses, ele diz isso, ele fala assim: as minhas algemas são motivos de alegria, porque as pessoas sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E isso fez com que toda a guarda de César fosse evangelizada. Se Paulo não tivesse preso, ele não tinha alcançado aquele povo. Então Deus, a gente pode fazer planos, a gente pode ter nossos projetos, mas a gente tem que colocar diante da mão de Deus. E pode ser que seja completamente diferente do que a gente planejou, mas vai ser melhor do que a gente planejou. Porque a gente planeja para a gente. Deus planeja para o seu povo. Deus planeja para a sua glória. Então Paulo poderia não estar muito feliz. Na verdade, Paulo estava muito feliz. Isso que é incrível. Mesmo preso, mesmo acorrentado, Paulo está feliz e continua dando essas mesmas graças de quando ele ainda estava livre. No final do versículo diz também que para ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Essa é a missão que Deus deu para Paulo. A propósito, quando Jesus aparece a Paulo na cidade de Damasco, ele vai falar com o profeta Ananias, ele fala assim: eu vou mostrar para Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo viu. Paulo, ele foi apedrejado, foi chicoteado 3 vezes, naufragado, teve que descer de uma cidade por um cesto, e a história vai embora, só lê Coríntios. Mas a ideia toda é que Paulo ia de igreja em igreja e conseguia algum fruto. A gente pode entender, mas que fruto é esse? É justamente o fruto que é descrito em Gálatas 5. Paulo, a gente pode pensar em fruto, às vezes a gente pensa não, em almas, né? Não, Paulo quer ir lá para conseguir almas. O povo de Roma já é cristão, eles já são convertidos. Paulo falou assim: eu quero ir com vocês para que conseguir algum fruto. Que fruto é esse? É paz, amor, bondade, longanimidade. É justamente isso que a comunhão gera. A comunhão que nós temos um com os outros, é por isso que Paulo queria estar com eles, para ser edificado mutuamente, para que desse algum fruto, para que o poder de Deus se aperfeiçoasse em nós, para que nós nos tornássemos mais parecidos com o nosso Senhor, para que nós chegássemos na moralidade perfeita. E até aqui a exposição de hoje, eu só queria concluir fazendo 2 aplicações. A primeira aplicação, que eu acho que o texto fala isso do começo ao fim, a gente viu como que Paulo dava graças pelos romanos, como Paulo orava pelos romanos e como Paulo queria estar com os romanos. Nós aprendemos que o título que eu dei para essa mensagem foi a comunhão do Evangelho. O Paulo que queria matar os cristãos, porque quando foi convertido de fato, o coração dele foi mudado. Deus colocou no coração dele essa preocupação pelos irmãos, pela igreja em todos os lugares. Quando Paulo vai escrever, ele escreve assim, eu acho que é para Coríntios, ele fala assim: qual é a igreja que quando sofre, eu também não sofro? Qual é a igreja que quando é enfraquecida, eu também não sou enfraquecido? Paulo, ele entendia que ele fazia parte de um corpo, de tal forma que ele entendia que a reunião dos cristãos, não importa onde eles estivessem, era importante, porque elas eram o resultado da expansão do Evangelho. É por isso que Paulo dava graças, é por isso que Paulo orava, é por isso que Paulo queria estar com eles. Então, o primeiro ponto que eu tenho pra gente hoje é que Deus nos chama para viver em comunidade. Todas as analogias que a Bíblia usa para falar da igreja são analogias coletivas. A Bíblia vai dizer que nós somos um corpo com muitos membros. A Bíblia vai dizer que nós somos uma árvore com muitos ramos. A Bíblia vai dizer que nós somos um edifício com muitas pedras. Se você vê um ramo sozinho, longe de uma árvore jogado na rua, é porque esse ramo está morto. Se você vê uma pedra de construção sozinha na rua, um paralelepípedo, é porque a construção foi demolida. Se você vê uma mão sozinha decepada na rua,
é porque ela foi arrancada, ela foi decepada, ela não tem vida. Não existe a menor possibilidade de ser cristão, de ser crente sozinho. Nós não conseguimos ser cristãos sozinhos, nós dependemos uns dos outros, nós dependemos dessa comunhão. Só existe comunhão quando nós somos pedras de um mesmo edifício, quando nós somos membros de um mesmo corpo, quando nós somos ramos de uma mesma árvore. É isso que é ter unidade, é isso que é ter comunhão. Não significa que a gente não vai ter atrito, a gente vai ter atrito. Mas a questão toda é que justamente nessa unidade, nessa união que nós somos aperfeiçoados e que o nosso Senhor é glorificado. Você quer que o mundo reconheça que Cristo é o Senhor? Jesus disse que o meio pelo qual nós podemos fazer isso é quando nós nos amamos uns aos outros. A Bíblia vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Não tem como, é uma impossibilidade. Não existe cristão sem igreja. Não tem como, você está fora do corpo, você está fora do edifício, você está fora da árvore. Você apodrece e morre. Nós precisamos estar juntos. Por quê? Para que a gente possa se edificar mutuamente. A gente precisa estar junto porque eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês na capela. Para que os seus comentários sobre a palavra possam me edificar. Eu preciso de vocês na limpeza, no devocional, para que vocês possam orar por mim. Eu preciso de vocês nos cultos para que eu possa ser ministrado por vocês. E também, eu quero dizer, vocês também precisam de mim. Porque quando nós estamos juntos, nós conseguimos nos confortar mutuamente pela fé mútua, nos consolar mutuamente. Deus me deu os dons, Deus também deu dom para vocês. Nós precisamos usar esses dons para a igreja, para a edificação do corpo, para a glória do nosso Senhor. Nenhum dom foi dado para edificação própria. A edificação é para a igreja, é para o corpo. Quando nós oramos, a gente pensa muito nisso de, não, minha comunhão com Deus, no meu secreto, no meu devocional. Não existe comunhão com Deus no devocional sem comunhão com a sua igreja. Como que você quer Cristo e você não quer a noiva de Cristo? Como você quer Cristo e você não quer a igreja? E que oração você faz quando você está sozinho se você não está em comunhão? A Bíblia fala que nós não podemos nem ofertar se nós não estivermos em comunhão com o nosso irmão. Assim, vai se resolver com o seu irmão, depois você vem ofertar. A Bíblia vai dizer que qual oração que Jesus ensinou para a gente? Ele ensinou o Pai Nosso. O Pai não é seu, o Pai é nosso. Nós somos membros de um mesmo corpo. E não é só o Pai que é nosso. O pão de cada dia nos dai. O pão é nosso. Perdoai as nossas ofensas. Livra-nos do mal. A oração do Pai Nosso, a oração que o nosso Senhor nos ensina. E justamente assim, quando você for entrar no seu quarto, no seu secreto, vocês oram assim. Ele começa o Pai Nosso. É a oração que você faz sozinho, que não é sobre você. É a oração que você faz sozinho, que é pela igreja. É a oração que Paulo fazia pelos romanos. O Pai é nosso, o pão é nosso. Tudo é nosso. Pertence à igreja, não é seu. E o segundo ponto que eu queria trazer é rememorar um pouco do que Paulo disse acerca do Deus. Ele fala assim, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Depois ele fala assim, que eu sirvo o Deus que ensina no meu espírito no evangelho de seu Filho. Nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Nada. Nada. É Deus que nos concede tanto querer quanto efetuar. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, foi Ele quem nos escolheu. Se nós somos um edifício com muitas pedras, Cristo, Ele é a pedra angular. Ele é o fundamento, o lugar onde esse edifício está colocado. Se nós somos uma árvore com muitos ramos, Cristo, Ele é a raiz, é o que nos une. Se nós somos um corpo com muitos membros, Cristo, Ele é o cabeça do corpo. Tudo que nós fazemos, tudo, sem exceção, na igreja, é por causa do nosso Senhor.
Se nós estamos aqui hoje, é por causa do que Cristo fez por nós. Sem Cristo, nada disso faria sentido. Sem Cristo, nós não poderíamos orar. Sem Cristo, nós não poderíamos chamar Deus de meu Deus. Nós não poderíamos chamar Deus de meu Pai. Nós não poderíamos chamar Deus de meu Senhor. É somente por causa de Cristo e o que Ele fez por nós, pela sua vida perfeita. Eu vou repetir. Porque Ele nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu e porque Ele foi ressuscitado, que Deus lhe concedeu um nome que é acima de todos os nomes, que toda língua vai confessar e que todo joelho vai se dobrar. É por causa desse Jesus, que Ele é Cristo e Senhor, que nós estamos reunidos. E é por causa da unidade do corpo dele que nós buscamos a comunhão. Nós estamos juntos porque nós fazemos parte de um mesmo corpo, cujo Cristo é o cabeça. Nós precisamos seguir essa comunhão, não por mim, não por você, não para minha glória, não para sua glória, mas para a glória de nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Queria orar com vocês, pedindo para que essas palavras que nós ouvimos hoje sejam muito mais do que simplesmente um estudo, simplesmente palavras jogadas ao vento. Que essas palavras possam bater em vocês, assim como ela bateu em mim. Que verdadeiramente a gente possa olhar para a vida de Paulo, para a forma como ele amava os romanos, para a forma como ele queria compartilhar da comunhão e do evangelho, e que isso possa nos constranger. Que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e repensar se de fato nós temos sido cristãos, se nós temos sido corpo. Amém. Pai querido, Senhor amado, graças nós te damos, Pai, pela carta de Romanos, Senhor. Nós te damos graças porque os planos de Paulo foram frustrados, mas os teus planos foram feitos. Nós te damos graças porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e todas as coisas acontecem segundo o teu querer, de acordo com a tua vontade, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes nós fazemos planos, mas que a resposta vem de ti, Senhor. E nós te damos graças, Pai, porque o Senhor tem nos mostrado que de fato é viver em Cristo, viver sendo guiados pelo Espírito Santo, o que de fato é ser crente, Senhor. Que o exemplo de Paulo possa nos constranger, Senhor. Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós não temos dado graças pelos nossos irmãos, nós não temos orado por eles, e muitas vezes nós temos fugido da comunhão, Senhor. Ó Pai, inclina nossos corações a Ti, remove esse coração de pedra que só pensa no eu, no eu, no eu, e faz-nos pensar, Pai, no Teu corpo, na Tua noiva, no Teu Evangelho. Que nada seja da minha pessoa, mas que tudo seja nosso. Deus nos deu todas as coisas, cujo Cristo é o cabeça. Que verdadeiramente, Pai, nós possamos nos amar, nos suportar em comunhão, em adoração, porque o Senhor é digno, Senhor. Que o Senhor dobre os nossos corações, as nossas vontades para seguir a Tua, Senhor. Guia o Teu povo, edifica o Teu povo e faz o Teu nome grande por meio do Teu povo, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado sobre todas as pessoas, Pai. Nos usa para isso, Pai. Usa a Tua santa igreja para isso. Nos convence a ser um, Pai, assim como o Senhor é um. Amém.